Pan News Entrevista com Alberto César. Meus amigos, vou conversar então com a doutora Tatiana Moreira Naumann, advogada especialista em direito de família e sucessões. Doutora Tatiana Naumann, muito bem-vinda ao programa. Tudo em paz? Tudo em paz, bom dia. Doutora, vamos conversar sobre esse assunto que é extremamente importante, união estável, que é um assunto que eu tenho certeza vai chamar a atenção de todo mundo tem interesse. Eu começo perguntando então para a doutora o seguinte: o que é união estável? A união estável é uma forma de relacionamento que você tem que ter o objetivo principal, a constituição da família. Ela não está definida, os requisitos específicos na lei, né? Ela é avaliada de forma subjetiva. Entendi. Uma coisa que é importante a gente observar, que a gente não tem o reconhecimento de união estável, não tem precedente, né, de união estável com menos de 8 meses, e também não temos com menos de 2 semanas. Quer dizer, uma pesquisa no STJ não tem períodos tão curtos assim, justamente pelo requisito que eu falei, né, no início, de ter que ter uma relação que tenha uma relação com o público, né, para você estabelecer esse vínculo. Não tem tempo hábil, se for semanas, né? Tá, e também menos de 8 meses ninguém pode requerer uma união estável. Não, requerer, a gente pode tudo, né? Só não vai ter êxito. Não vai ter sucesso, né, doutora? Entendi. Mas quando a doutora disse que o relacionamento é com intenção de uma constituição de família, então isso aí também já deve, muitas vezes as pessoas têm encontros casuais, ainda que por um período grande, mas de repente se as pessoas não têm o interesse de morar junto e tal, não pode ser considerado uma união estável. Não pode, nem deve, mas a gente tem meios de afastar isso, né? Um deles é o contrato de namoro, que eu até uma vez escrevi um artigo que eu coloquei aquela frase que falam, né, quer namorar comigo? Assine aqui. Porque virou isso mesmo, né? A gente senta na mesa, já tem um monte de obrigação vindo junto. Sim. Inclusive a gente viu há pouco tempo aí o caso do jogador Endrick, né? Que fez aquele contrato de namoro e tal, para evitar, numa segunda, de repente, intenção, algo que seja diferente. E quando a pessoa, de repente, tem uma família constituída, mas ele tem alguém fora do lar, fora da família, por alguma razão a pessoa do outro lado, digamos, pode requerer alguma coisa? Não, você diz a família socioafetiva? Não, eu quero dizer o seguinte, vamos supor que, abrindo bem o jogo, porque o meu programa tem um sentido de explicar e esclarecer bem para os ouvintes. Alguém que seja casado, que tenha uma família constituída, mas que tenha alguém fora do casamento e que mantenha isso por um período. Não tem nenhum sentido. Direito, nenhuma relação. Entendi. Porque você não tem, você tem que ter uma relação jurídica estabelecida com. Se você quer entrar com uma ação judicial, você tem que demonstrar um vínculo jurídico, né? Você não tem como demonstrar um vínculo jurídico numa relação poliamorosa, por exemplo. Entendi. Muito bem explicado. Importante a gente saber isso. Agora, quais são os direitos de uma união estável? São os mesmos direitos de um casamento, de papel passado, tudo? Sim, a união estável, né, equipara a comunhão parcial de bens, né? Que é o principal aspecto relevante, é o regime de bens. Entendi. E vale para os dois lados, né? Quero dizer, vale tanto para o homem quanto para a mulher, né? Sim, vale para os dois lados. Numa união estável, assistência moral e material tem que ser recíproca, né? Sim. Eu estava até falando mais cedo com uma cliente que o marido dela falou para ela assim, uma empregada faria muito melhor que você, não sei o quê, você não sabe nem
lavar a louça, denegrindo completamente a imagem dela, né? Isso não pode, porque assim, ela que foi a principal responsável por ele conseguir abrir um restaurante, trabalhar, fazer as coisas que ele queria fazer. Eles focaram na família os projetos dele, consequentemente ela deixou os projetos dela de lado. Então, isso esse tipo de fala é considerado violência contra a mulher, né? Sim, sim. Quando a gente ouviu a doutora falar da união com união parcial de bens, significa que numa união estável, até aquele momento da união, o que é de um é dele, o que é de outro é dele, ponto. Daí para frente é que as coisas começam a ficar juntas. Você divide, na verdade, o patrimônio do casal, né? Tudo que foi construído a partir do casamento, você divide. Doutora Tatiana Naumann, quando existe a união estável, isso tem que ser, ou pode ser, ou não precisa ser formalizada em cartório? É recomendável que seja, né? Porque geralmente as pessoas até usam um modelo de escritura de união estável, aproveitam o que der, né? E estabelece ali as principais cláusulas. Por exemplo, caso de separação, pensão para os filhos, quem vai ficar com a guarda em caso de separação? A guarda vai ser compartilhada? A visitação vai se dar de que forma? Tudo isso você pode estabelecer na escritura. Tá, entendi. Mas se ela não for feita, não significa que isso não tenha valor, né? Não é uma renúncia ao seu direito. Tá, entendi. E é possível, embora seja, de repente, lei até que tudo tenha que ter uma união parcial de bens e tal, eu pergunto, é possível se escolher um outro regime? Não. Eu recomendo sempre que você escolha a separação total de bens. Só que existe uma dificuldade muito grande dos brasileiros em falar de dinheiro, né? Você pede para as pessoas falarem de dinheiro, assim, aí vira um grande problema. Porque, na verdade, você evita muitos problemas. Se você falar disso no começo, é claro, né? Como eu falei, tem situações que você não tem como prever. Agora, tem situações, e a maioria delas você consegue, com certeza, exemplificar ali na escritura e estabelecer uma relação muito mais harmoniosa, né? Esse tipo de transparência, até para o futuro, o divórcio e tal, tudo fica mais transparente, você tem muito mais clareza nos seus objetivos. Mas o casal tem que morar junto para caracterizar Sim. Tem que. Não, é bom explicar isso aí também. De repente. É um requisito mínimo, né? Assim, perto da infinitude de coisas que a gente está tratando, é um requisito mínimo de você morar junto, principalmente pelo esse aspecto da proteção patrimonial. Entendi. Né? Você tem um entendimento de que você vai preservar o patrimônio e o direito à herança se você está morando com a mesma pessoa. Então, eu quero deixar bem claro isso, porque é muito importante. Para se caracterizar a união estável, é condição sine qua non que o casal more junto. Sem dúvida. Isso é uma coisa muito importante. Vale a gente explicar, porque muitas vezes eu já vi casos de pessoas, por sinal, muito ricas, não vou citar nomes aqui, claro que não, mas que encontrou uma namorada, namorou por uns 3, 4 anos, nunca morou junto, e de repente houve o pedido de união estável. Então aí não é possível, porque não tem a prova de que eles moraram juntos. Estou certo, né? Sim. Muito bem. Bom, doutora, só para a gente entender aqui, quais são os tipos de comunhão de bens que se é possível fazer num casamento? Tem a separação total de bens, tem a separação parcial, a comunhão de bens? Quais são todos os casos? Tem um outro tipo que não é muito divulgado na mídia,
mas existe que é a comunhão parcial de aquestos. Mas aí, como eu falei, ele não tem relevância porque não tem a menor expressão, não tem nada de... que, na verdade, são os bens que são adquiridos a título oneroso durante o casamento, são partilhados entre os cônjuges. Mas, na verdade, por uma sutileza, é praticamente a mesma coisa que a comunhão parcial de bens. Só está escrito de forma diferente. Tá, entendi. Doutora Tatiana Moreira Naumann, eu vou fazer um pequeno intervalo, na sequência a gente retoma aqui com a entrevista. Voltamos já, meus amigos. Estamos apresentando Pan News Entrevista. Voltamos a apresentar Pan News Entrevista com Alberto César. Muito bem, retornamos com o programa. Estou conversando com a doutora Tatiana Moreira Naumann, advogada especialista em direito de família. O Naumann é alemão, doutora? Isso. Muito alemão. Bem. Alemão. E normalmente os clientes, os amigos, lhe chamam de doutora Tatiana ou de doutora Naumann? Você acredita que é doutora Tati? Doutora Tati, aí fica muito mais fácil, né? Muito mais coloquial. Muito bem. Mais simpático, né? Com certeza, com certeza. Então, doutora Tati, vamos lá. Deixa eu te fazer aqui uma situação. Um dos cônjuges morre. Morre a mulher, por exemplo. Então, ficou o homem. Aí o homem, ele tem 2 filhos, digamos. E filhos ainda morando com ele, menores de 18 anos e tal. Aí ele acaba tendo uma união estável com uma mulher e mora junto com essa mulher. A mulher tem direito a 50% de tudo que ele tem ou é preciso já tirar a parte dos filhos? Os filhos, eles são herdeiros necessários, né? Haja o que houver, o patrimônio geral, né, dos filhos, ele está preservado, será preservado. Aí, quando o genitor vier a morrer, aí você vai dividir o resto. Tá, mas então, peraí, se eu entendi bem, por exemplo, da parte da mulher, que a mulher teria 50% da parte do marido, certo? Certo. E aí da parte dela... os filhos teriam total, né, parte integral, 50%. Então, na união estável, a pessoa que vier a morar junto com este homem vai ter 50% da parte exclusivamente dele. É isso? Isso. Então tá bom. Vamos lá. Qual a diferença... Pelo jeito, acho que nenhuma, entre a união estável e o casamento. Nenhuma, porque, na verdade, a Constituição, ela equiparou a união estável ao casamento, né? Então, para todos os efeitos, é a mesma coisa. E dentro da tese dita há pouco pela doutora, inclusive no artigo Você Quer Namorar Comigo? Então assine aqui. Eu pergunto, quais são os direitos da namorada ou do namorado? Em relação ao patrimônio, nenhum. Por enquanto, ele tem que estabelecer justamente essa convivência pública a fim de constituir uma família para então constituir uma união estável. Sim, mas namoro não tem nada, ninguém tem direito. Pode namorar 10 anos uma pessoa, você não tem direito sobre nada, né? Não tem, não faz diferença nenhuma. Se você namorou um dia, 10, não faz diferença nenhuma. Tá. Quando se requer uma união estável, quais são as testemunhas que podem, de repente, ajudar a provar? Geralmente você pega justamente essas pessoas que convivem, né? Tem esse convívio público. Amigos da família, pode até ser, por exemplo, no meu caso, cliente do escritório. Não tem nenhuma restrição quanto a isso. Tá. Por exemplo, e são as testemunhas que vão pesar no julgamento do magistrado, por exemplo, porque é o juiz que julga, né? Sim. Na verdade,
cada uma vai falar a sua percepção, né? A sua visão daquele casal. Então, se for uma visão que vai ter a mesma perspectiva do juiz, aí sim, vai influenciar bastante. Caso contrário, não. Tá. E as duas partes acabam apresentando as testemunhas, né? As testemunhas que Sim. vão dizer que tinham esse relacionamento e as testemunhas que vão dizer que não tinham. Eu já ouvi falar aqui no direito, doutora, no namoro, vamos imaginar que as duas pessoas acabem morando juntos, tá? Mas que tenham feito inclusive uma declaração em cartório, assinado, de que eles não têm a mínima intenção de constituir uma família. Embora estejam morando juntos, posteriormente é possível se requerer essa união estável? Sim, você pode, inclusive, retroagir até a data que foi feita essa declaração. Porque para efeitos legais ela não tem validade. Ela partiu de uma premissa equivocada. Porque quando se entende que quando duas pessoas estão morando juntos, elas querem constituir uma família? Sim, sem dúvida. Até porque não é necessário ter filho para ter família, né? Com certeza. Isso, inclusive, hoje em dia, já ficou bastante para trás, né? Não tem. As mulheres já estão muito empoderadas e estão até fugindo desse assunto. A gente, quando está falando de união estável aqui, desde o começo da entrevista, eu estou sempre me referindo a um casal hétero, um homem, mulher e tal. Mas é possível que seja também de casais homossexuais, tá certo? Homoafetivos, tá certo? Sim, sim. A união homoafetiva ela já é reconhecida pelo STJ e pela jurisprudência de modo geral. Então, não tem nenhum impedimento, não. Então, doutora Naumann, a gente viu aí o caso do Gugu, né, que pós-morte houve tentativa de se conseguir uma união estável, mas no caso, vou até tirar o Gugu dessa história, mas quando o casal está vivendo junto com a família e de repente morre um dos cônjuges, como é que se vai? Se eles sempre estiveram morando juntos, nunca deixou de morar junto com a família, como é que se pode pedir uma união afetiva de algum relacionamento que ele eventualmente tenha tido fora do casamento? É complicado, né? Não, complicadíssimo. É por isso que não é feito. Né? Por isso que não é feito. Mas, agora, deixa eu só esclarecer uma questão aqui em relação ao caso do Gugu. Que, na verdade, a grande discussão judicial girou em torno da divisão da herança, né? Não foi nem um caso de união estável. Teve a discussão principal e principalmente que apareceram sobrinhos também reivindicando 25% da herança. Então foi uma discussão bem calorosa, mas muito por causa disso. Tá, muito bem. Aliás, eu nem sei como é que terminou. Já terminou esse processo, não? Que eu saiba não, né? Mas na verdade a discussão não terminou, porque foi colhido um material genético da mãe e da irmã do Gugu, e o resultado foi negativo, né, para ambos. E aí ficou essa discussão girando em torno do DNA, do suposto filho do Gugu, né? Tá, entendi. O Brasil tem uma justiça que todo mundo fala que é lenta. E é diferente nesses casos ou também continua com uma certa lentidão os processos? Não, é bem lenta, mas a diferença é que em alguns casos você pode pedir uma liminar no começo do processo, né? E aí isso você ganha muito tempo. Entendi. E quando as pessoas entram na justiça para, de repente, requerer alguma coisa assim nesse sentido, isso aí também, de toda forma, tem o advogado que defende, tem o advogado que quer provar, e existe, quando a pessoa não tem dinheiro para pagar um advogado, existe a possibilidade dele ter. No meu tempo se falava advogado ad hoc, nem sei como é que é o nome hoje. Existe, doutor, alguém que faça essa defesa sem custo? Existe a Defensoria Pública, né? Nos casos de violência contra a mulher, existe um núcleo da Defensoria Pública muito forte e bem especializado nessa questão,
que vale muito a pena. Tá. Quando morre um dos casais, quem é que tem o direito à pensão por morte, caso tenha tido a união reconhecida? É a pessoa que veio para a união estável ou são os filhos da pessoa que está em união estável? Os dois, né? Um concomitante ao outro. Tá, os dois têm direito. Uhum. Muito bem. Doutora Tati. Doutora Tatiana Moreira Naumann, advogada especialista em direito de família e sucessões. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Importante a gente saber, acho que a gente esclareceu aqui para os nossos queridos ouvintes. Quero lhe agradecer e dizer muito obrigado e boa sorte, doutora. Muito obrigada. Tenha um bom dia. Igual.